Alma bendita, que o Evangelho vivo do Cristo floresça em teu íntimo como jardim em primavera. Você chegou até aqui trazendo no coração uma pergunta que ecoa em silêncio. O que acontece com a alma após o último suspiro? Talvez essa dúvida tenha nascido de uma dor vivida, de uma ausência repentina, de um adeus que não foi preparado. Talvez venha de uma inquietação íntima que insiste em retornar, como uma maré que nunca se cansa de tocar a areia. Seja qual for a razão, hoje eu quero caminhar com você por essa travessia espiritual, oferecendo não apenas palavras, mas consolo, clareza e esperança. Descubra o que realmente acontece com a alma após o último suspiro. Essa é a promessa que guia este encontro. Nos próximos minutos, você será conduzido a um mergulho suave e profundo, inspirado pelas psicografias de Chico Xavier, onde revelações espirituais se entrelaçam com metáforas de luz e consolo. Não estamos aqui para julgar, mas para compreender. Não para ferir, mas para curar. Não para temer, mas para encontrar esperança. Imagine-se caminhando por um jardim ao entardecer. O céu mistura tons de violeta e dourado, e o ar parece suspenso entre o dia e a noite. Esse instante, frágil e eterno, se assemelha ao desencarne, uma transição delicada entre dois mundos que a princípio nos assusta, mas que guarda segredos luminosos. É nesse ponto de passagem que a doutrina espírita lança sua tocha, iluminando os caminhos ocultos da alma. Eu sei que tocar no tema do suicídio é caminhar sobre um solo sensível, onde a dor ainda pulsa em muitas famílias. Por isso, é preciso falar com reverência e com amor, lembrando que por trás de cada gesto extremo existe um coração ferido que buscava descanso. O Espiritismo nos ensina que a vida continua e que mesmo nas experiências mais dolorosas, Deus oferece à alma novas oportunidades de aprendizado, reencontro e redenção. Nos minutos finais deste vídeo, você conhecerá uma revelação concreta trazida pelas cartas psicografadas de Chico Xavier. Testemunhos que consolaram mães, filhos, irmãos e amigos. Esses relatos, longe de serem apenas registros escritos, se tornaram pontes entre mundos, abrindo janelas de esperança para aqueles que permaneciam mergulhados em lágrimas. Guarde essa promessa. No fim, entregarei a você uma síntese que poderá transformar sua forma de ver o desencarne. Mas antes de chegarmos lá, quero que você sinta a proximidade deste momento. Respire fundo. Deixe o ar entrar lentamente, como quem recebe uma bênção invisível. E ao soltar o ar, permita que um pouco da angústia que você carrega também vá embora. Esse exercício simples não é apenas respiração, é um convite para que sua alma se abra à paz que nos envolve quando buscamos respostas maiores. Talvez você tenha perdido alguém por uma partida repentina. Talvez conviva com lembranças que ainda doem, ou até mesmo com perguntas que você evita. Quero que saiba, não está sozinho. A espiritualidade superior se aproxima de nós sempre que buscamos entendimento. Emmanuel dizia pelas mãos de Chico que nenhuma lágrima cai sem ser vista, nenhum coração sofre sem ser amparado. Essa certeza é o primeiro consolo que podemos abraçar juntos hoje. Ao longo deste encontro, você vai perceber que a vida após a morte não é apenas uma crença, é uma realidade sustentada pela lei divina do progresso. A alma que parte encontra cenários que variam conforme sua jornada, seus pensamentos e sua sintonia interior. O suicídio, embora envolva lições mais duras, não significa abandono eterno. Pelo contrário, é uma travessia de aprendizado, cercada de amor e de novas possibilidades, que aos poucos abrem caminho para o reencontro com os que ficaram. Enquanto avançamos, guarde dentro de si a chama da esperança. Imagine-a como uma pequena vela acesa em meio à escuridão. Pode parecer frágil, mas é suficiente para afastar as sombras. Essa vela é a fé, e ela será nossa companheira até o fim desta caminhada. Então eu te convido, fique comigo até os últimos minutos, porque ali você encontrará a revelação que talvez seu coração tenha esperado por muito tempo. Uma revelação que não nasce da especulação, mas do testemunho espiritual que Chico Xavier trouxe ao mundo, revelando que mesmo as almas mais aflitas encontram amparo, que mesmo a dor mais profunda
pode se transformar em reencontro. Você está pronto para essa travessia? Se sim, respire mais uma vez com calma e deixe que a esperança seja a música de fundo do seu coração. Hoje, mais do que nunca, precisamos lembrar que a morte não é o fim, mas um novo começo. Há dores que parecem não caber em palavras. Quando alguém parte de forma inesperada, especialmente em circunstâncias dolorosas como o suicídio, a família fica suspensa em um silêncio pesado, entre o choque e a saudade. O coração pergunta sem cessar: onde está agora essa alma que eu amei tanto? Sofre? É acolhida? Terá perdão? Essas perguntas ecoam como um lamento íntimo que, muitas vezes, só a espiritualidade pode responder. Talvez você conheça essa dor de perto. Talvez tenha perdido alguém querido em condições que deixaram perguntas abertas, feridas não cicatrizadas, ou até mesmo uma sensação de culpa. Será que eu poderia ter feito algo diferente? A mente busca respostas, mas o coração se perde entre lembranças e incertezas. É nesse abismo que a fé se torna ainda mais necessária, não como teoria, mas como apoio real. A doutrina espírita nos mostra que a vida continua além do túmulo. Chico Xavier, em tantas cartas psicografadas, revelou que a alma não é tragada pelo nada, nem mergulha em um castigo eterno. Pelo contrário, ela prossegue sua jornada, mesmo que envolta em dificuldades. O suicídio não apaga a essência da vida, apenas a desloca para outra dimensão de aprendizado. Essa é a verdade que precisamos recordar quando o desespero parece vencer, mas a dor humana insiste em questionar. O que acontece com a alma após o último suspiro? Será que ela é envolvida por trevas impenetráveis? Será que perde para sempre o contato com os que ficaram? Será que sofre eternamente? Essas imagens, tão comuns em crenças populares, geram ainda mais medo e afastam a possibilidade do consolo. É hora de substituir o medo pela compreensão e a culpa pela esperança. Chico dizia que a morte é apenas uma passagem para a vida verdadeira. Quando a alma parte, especialmente em circunstâncias de sofrimento íntimo, encontra sim desafios espirituais, desorientação, saudade, arrependimento. Mas também encontra braços estendidos, espíritos amigos, mentores e familiares que em algum momento vêm ao seu encontro. Essa é a promessa do amor divino. Ninguém está condenado ao esquecimento. É natural, no entanto, que a saudade nos consuma. Quantas vezes as famílias ficam sem respostas, sem despedida, sem sequer uma última palavra? O silêncio pesa e o coração busca sinais. Um sonho, uma lembrança súbita, uma presença delicada no ambiente. Esses sinais são, muitas vezes, pequenos gestos da alma que parte, tentando mostrar que ainda vive, que ainda ama, que ainda espera pelo reencontro. Por isso, precisamos transformar a dor em pergunta sincera. O que acontece com a alma após o desencarne, quando a partida foi marcada pelo suicídio ou pelo trauma? Essa pergunta, que nasce da saudade e da inquietação, abre espaço para uma busca maior. E é essa busca que vamos percorrer juntos daqui em diante. Antes de mergulharmos nas respostas espirituais, quero lhe entregar um critério simples, um primeiro passo de consolo. Lembre-se de que o amor não se quebra com a morte. Se o vínculo foi real, ele permanece, mesmo quando o corpo físico já não responde. Essa lembrança pode parecer singela, mas é um pilar seguro. O amor continua vibrando entre dimensões, e é essa vibração que sustenta a alma em suas etapas de aprendizado. No próximo bloco, vamos avançar para as primeiras respostas espirituais, revelando como a alma é acolhida após a partida e quais metáforas de luz nos ajudam a compreender essa travessia. Vamos falar de asas que se abrem, de sopros de consolo, de sinais sutis que chegam como borboletas em dias inesperados. E assim, passo a passo, construiremos juntos um caminho que conduz da dor ao consolo, da saudade à esperança. Quando pensamos na travessia da alma após o último suspiro, é comum imaginar cenários sombrios, feitos de silêncio e ausência. Mas a espiritualidade nos convida a enxergar por outra lente, a da luz suave, que sempre encontra caminhos, mesmo em meio à escuridão. Assim como a madrugada guarda em si o nascer do sol, também a alma, ao deixar o corpo,
encontra forças invisíveis que a sustentam. Chico Xavier psicografou inúmeras cartas descrevendo esse instante. Muitas falam de confusão inicial, como se a alma despertasse de um sonho turbulento. Há relatos de espíritos que se sentem ainda presos ao corpo, incapazes de compreender o que aconteceu. Mas pouco a pouco, sinais de consolo surgem. Mãos espirituais que se estendem, vozes fraternas que murmuram palavras de esperança, vibrações de carinho que aliviam a dor. Para compreender melhor, imagine uma pena que cai do céu. No início, parece perdida, arrastada pelo vento. Mas se olharmos com atenção, veremos que mesmo solta no ar, ela encontra correntes invisíveis que a conduzem em segurança até o chão. Assim é a alma no desencarne. Embora pareça solta e desamparada, há forças divinas que a guiam em direção ao amparo. Outro símbolo que pode nos ajudar é o da borboleta. O casulo, escuro e apertado, parece um fim, mas é dali que a borboleta desperta para o voo. Do mesmo modo, o corpo físico pode ser visto como esse casulo, frágil, limitado. Quando a vida cessa, a alma rompe suas amarras e, mesmo carregando marcas do passado, descobre que possui asas para continuar sua jornada. É claro que no caso do suicídio, o despertar espiritual costuma ser mais doloroso. A alma pode sentir a repercussão de suas próprias escolhas, experimentando uma espécie de eco de suas dores. Mas até nesse cenário, a misericórdia divina se faz presente. Espíritos de luz se aproximam, não para condenar, mas para orientar. Aos poucos, a névoa da confusão se dissipa e o espírito começa a perceber que não está sozinho. Uma mãe que perde seu filho nessas condições, por exemplo, muitas vezes recebe em sonhos um sinal breve, um sorriso rápido, um gesto de carinho, um olhar sereno. É como se o filho dissesse: ainda estou aqui, ainda te amo, ainda caminhamos juntos. Esses sinais, embora sutis, são capazes de transformar lágrimas em consolo, porque carregam a certeza de que a vida não termina no túmulo. A primeira resposta espiritual, portanto, é esta: a alma nunca é abandonada. Mesmo quando parte de forma abrupta, encontra forças maiores que a sustentam. A dor existe, é verdade, mas ela não é eterna, nem imutável. É um processo de aprendizado, envolto pela compaixão divina. E você, que busca entender esse mistério, pode guardar essa certeza: se há amor, há também reencontro. E se há reencontro, a morte deixa de ser o fim para se tornar passagem. Essa visão muda tudo, porque nos ajuda a olhar para a ausência não como um corte definitivo, mas como uma pausa na melodia da vida, que um dia será retomada com ainda mais beleza. No próximo bloco, vamos mergulhar mais fundo nessa realidade. Quero apresentar a você não apenas metáforas, mas ensinamentos claros vindos de Kardec, Emmanuel e Chico Xavier. Você descobrirá de forma objetiva 5 revelações espirituais que podem transformar sua forma de compreender o desencarne e o reencontro futuro. Daqui a pouco, 5 revelações espirituais sobre o destino da alma após a morte. Para compreendermos com clareza o destino da alma após o desencarne, precisamos recorrer à base segura da doutrina espírita. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta: o que sucede à alma no instante da morte? E os espíritos respondem: volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos, que havia deixado momentaneamente. Essa resposta simples e luminosa nos recorda que a vida nunca se interrompe, apenas muda de plano. Chico Xavier, em suas psicografias, acrescenta cores vivas a essa verdade. Ele descreveu almas que, ao deixarem o corpo, percebem uma continuidade quase imediata de consciência. Ainda sentem, ainda pensam, ainda amam. O corpo fica, mas a vida interior prossegue. Emmanuel, seu guia, reforçou inúmeras vezes que a morte é um sopro de libertação, ainda que cercado de lágrimas e dores. Quando o suicídio acontece, o processo é mais complexo. O espírito se vê diante das consequências de seu ato, como alguém que interrompeu uma tarefa antes do tempo. Mas mesmo nesse quadro, a lei divina não é de punição eterna, é de aprendizado e misericórdia. André Luiz, em Memórias de um Suicida, descreve ambientes de sofrimento inicial,
mas também revela a ação de equipes espirituais de resgate que trabalham incansavelmente para reerguer aqueles que caíram. Essa é a chave. Ninguém está sozinho. O que sentimos como vazio é, muitas vezes, apenas a transição necessária para que o espírito compreenda sua própria jornada. Quero que você pause um instante agora e faça um pequeno exercício. Inspire profundamente pelo nariz, contando até 4. Segure o ar por 2 segundos. Depois, expire devagar, em 6 tempos, soltando junto com o ar qualquer peso que o aperte por dentro. Repita esse ciclo 3 vezes. Enquanto respira, imagine uma luz dourada ao seu redor, como se fosse um abraço espiritual. Esse exercício simples não é apenas fisiológico, é também uma forma de harmonizar sua sintonia com os bons espíritos que nos envolvem neste momento. Sentiu a diferença? Essa serenidade que começa a brotar em você é uma amostra do que acontece quando a alma, mesmo ferida, é acolhida pelo amor divino. O sofrimento pode existir, mas a lei de evolução não permite estagnação eterna. Sempre há movimento, sempre há progresso, sempre há oportunidade de recomeçar. As cartas de Chico Xavier trazem testemunhos emocionantes. Muitos espíritos suicidas escreveram pedindo às famílias que não os julgassem, mas que orassem por eles. A oração se torna um bálsamo, uma ponte entre planos, capaz de levar alívio real ao coração aflito do desencarnado. Como uma gota de água fresca sobre um solo árido, a prece penetra e suaviza a dor espiritual. E qual é o papel dos que ficaram? A paciência e a confiança. Emmanuel aconselhava: não interrompas tua fé por causa da dor. Recorda que o amor é mais forte que a morte e que a misericórdia de Deus jamais abandona seus filhos. Essa é a bússola que precisamos seguir. No fundo, a explicação doutrinária é clara. Após o desencarne, a alma passa por fases de adaptação que variam conforme sua vida, seus pensamentos e suas escolhas. O suicídio gera consequências, mas não aprisiona a alma para sempre. Ele apenas adia o aprendizado, exigindo que o espírito retome mais tarde as lições interrompidas. A lei divina é justa, mas também é profundamente amorosa. Quando pensamos nisso, um sentimento de consolo nasce, porque percebemos que aqueles que partiram, mesmo em circunstâncias dolorosas, não estão perdidos. Eles são acolhidos, tratados, preparados para reencontrar os que amam em um futuro mais luminoso. No próximo bloco, vamos transformar esse entendimento em reflexão prática. Quero mostrar como atitudes simples, gratidão, humildade e paciência, podem ajustar a sintonia da alma, tanto para os que já partiram, quanto para nós, que seguimos caminhando aqui. Ao ouvir as revelações espirituais sobre o desencarne, talvez você se pergunte: e o que eu posso fazer agora, aqui na minha vida, para ajudar quem já partiu? Ou até para fortalecer minha própria alma diante da dor? Essa pergunta é preciosa, porque revela que dentro de nós existe o desejo de transformar sofrimento em aprendizado. A primeira resposta está nas atitudes internas. A espiritualidade nos ensina que pensamentos e sentimentos não são apenas vibrações momentâneas, são forças que atravessam dimensões. Quando cultivamos gratidão, humildade e paciência, nosso coração se afina com os planos mais elevados, criando uma sintonia que alcança os espíritos necessitados. A gratidão é um farol. Mesmo em meio à saudade, agradecer pela vida compartilhada com quem já partiu é uma forma de iluminar os caminhos do desencarnado. É como acender uma vela em uma noite escura. Sua luz alcança mais longe do que podemos imaginar. Cada lembrança agradecida se transforma em energia de cura. A humildade é um chão seguro. Quando aceitamos que não controlamos todos os desígnios da vida, conseguimos nos abrir para compreender que cada experiência, até mesmo as mais dolorosas, tem um propósito no roteiro maior da alma. A humildade dissolve revoltas silenciosas e nos aproxima do entendimento sereno. A paciência é uma ponte. O tempo espiritual não segue o mesmo compasso do tempo terreno. Enquanto aqui contamos dias e meses, no plano invisível as almas vivem processos de amadurecimento que nem sempre se encaixam no nosso calendário. Ter paciência significa confiar que, no tempo certo, reencontros e respostas virão.
Talvez você sinta que cultivar essas virtudes é difícil, especialmente quando a saudade é intensa. Por isso, quero sugerir um passo simples que você pode dar ainda hoje. Reserve 1 minuto, apenas 1 minuto, para fazer uma prece curta. Não precisa ser longa, não precisa ter palavras elaboradas. Apenas feche os olhos, respire fundo e diga, em silêncio: Senhor, abençoa a alma que eu amo, que ela encontre paz, que eu também aprenda a ter esperança. Esse gesto singelo tem uma força imensa. Na espiritualidade, ele é recebido como um sopro de alívio. Muitas vezes, espíritos em sofrimento relatam que sentem esses pensamentos como ondas frescas, capazes de acalmar o fogo interior da culpa ou da saudade. E você que ora também sente esse retorno, porque ao doar amor, abre espaço para receber amor de volta. Há quem pense que ajudar os que partiram exige grandes cerimônias, mas não é assim. A vida espiritual é sensível às intenções puras. Uma vela acesa em silêncio, um trecho de evangelho lido com sinceridade, uma lembrança acompanhada de uma prece. Tudo isso se torna alimento para as almas. E mais do que isso, transforma o coração de quem permanece na terra. Porque, no fundo, ajudar os desencarnados também é ajudar a nós mesmos. Quando escolhemos a gratidão em vez da revolta, fortalecemos nossa fé. Quando escolhemos a humildade em vez da arrogância, aprendemos a confiar em Deus. Quando escolhemos a paciência em vez do desespero, cultivamos serenidade para enfrentar os próprios desafios da vida. E esse movimento interior abre espaço para sinais. Quantas vezes, após uma oração sincera, você não sentiu uma paz inesperada? Ou percebeu um sonho tão real que parecia encontro? Ou ainda recebeu uma palavra amiga de alguém que, sem saber, trouxe a resposta que você precisava? Esses são reflexos diretos de uma alma em sintonia com o bem. Por isso, o convite de hoje é simples. Pratique um gesto de amor em silêncio. Escolha uma lembrança, agradeça por ela e transforme essa memória em luz enviada ao coração de quem partiu. Esse é o primeiro passo de uma jornada de reencontro. No próximo bloco, vamos falar de algo que muitos esperam com ansiedade: os sinais espirituais. Como saber se uma presença é real ou fruto da imaginação? Quais critérios podemos usar para diferenciar uma ilusão de um verdadeiro contato? Daqui a pouco, vou compartilhar com você critérios claros e objetivos, acompanhados de um caso simbólico que trará ainda mais clareza. Quando a dor do desencarne toca nossa vida, é natural buscarmos sinais. Queremos sentir que aquele que partiu ainda está presente de alguma forma, que o vínculo não foi quebrado pela morte. E muitas vezes, esses sinais realmente acontecem, mas precisamos de critérios claros para reconhecê-los com serenidade, sem cair em ilusões ou enganos. O primeiro critério é a repetição significativa. Um sinal espiritual raramente acontece apenas uma vez. Geralmente, ele retorna, em formas semelhantes, até que o coração perceba sua mensagem. Pode ser um mesmo sonho que se repete, uma música que surge em momentos-chave, ou até mesmo um pensamento súbito que insiste em voltar. O segundo critério é o contexto providencial. O sinal não aparece em qualquer circunstância, mas em momentos de maior necessidade. É como se a espiritualidade escolhesse o instante em que mais precisamos de consolo. Quando estamos em lágrimas e, de repente, sentimos uma presença suave ou ouvimos uma palavra que acalma, é nesse contexto que o sinal ganha força de autenticidade. O terceiro critério é o valor moral da mensagem. Espíritos superiores jamais trazem medo, desespero ou perturbação. Um sinal verdadeiro carrega sempre serenidade, esperança e amor, mesmo que venha acompanhado de lágrimas. Se a mensagem inspira paz, se estimula a fé e fortalece a coragem, é muito provável que seja um contato real. O quarto critério é a sensação de serenidade posterior. Quando o sinal é verdadeiro, ele deixa uma marca de calma. Mesmo que a saudade permaneça, o coração se sente fortalecido. Ao contrário, quando é fruto apenas da imaginação ou da ansiedade, a pessoa costuma ficar mais agitada ou confusa depois da experiência. O quinto critério é a confirmação externa. Muitas vezes, após percebermos um sinal,
recebemos uma confirmação inesperada. Alguém nos conta um sonho semelhante, uma carta psicografada traz detalhes que reconhecemos, ou uma circunstância da vida real confirma o que já havíamos intuído. Essa convergência dá ainda mais peso à experiência. Para ilustrar, imagine uma mãe que perdeu o filho de forma repentina. Nos dias seguintes, ela sonha com ele sorrindo e lhe dizendo: "Estou bem, não chore tanto." No início, ela pensa ser apenas fruto de sua mente cansada, mas poucos dias depois, o mesmo sonho retorna, quase idêntico. E em uma reunião espírita, uma mensagem psicografada confirma palavras semelhantes. O que parecia apenas desejo materno se torna um sinal consistente. Repetição, contexto, valor moral, serenidade e confirmação externa. Esses critérios não anulam a dor, mas oferecem segurança para interpretar experiências espirituais sem ilusão. O Espiritismo nos convida a unir coração e razão, confiar na intuição, mas também analisar com serenidade. Afinal, o mundo espiritual é real, mas precisamos de equilíbrio para compreendê-lo. É importante lembrar que nem sempre os sinais virão de forma espetacular. Muitas vezes são discretos, quase imperceptíveis, como uma brisa leve que toca o rosto ou um perfume familiar que surge sem explicação. A espiritualidade trabalha no silêncio, porque o silêncio fala diretamente à alma. Por isso, não se desespere se ainda não percebeu um sinal. A ausência aparente não significa abandono. Significa apenas que os laços espirituais continuam em outra frequência, aguardando o momento certo para se manifestar. Enquanto isso, a oração e a fé são os maiores canais de comunicação. No próximo bloco, vamos cumprir a promessa inicial: entregar a você uma síntese clara e reveladora sobre o destino da alma, à luz das psicografias de Chico Xavier e do ensinamento consolador da doutrina. Será o momento de reunir tudo o que vimos até agora em um quadro luminoso, capaz de transformar saudade em esperança. Chegamos ao momento da entrega, a síntese de tudo o que percorremos até aqui. Desde o início, fizemos juntos uma travessia entre dor e esperança, buscando compreender o que realmente acontece com a alma após o último suspiro. E agora é hora de olhar com clareza e emoção para essa resposta que Chico Xavier, com suas psicografias, trouxe ao mundo como bálsamo para tantos corações. A alma, ao deixar o corpo, não mergulha no vazio. Ela desperta em outra dimensão, levando consigo a bagagem de seus pensamentos, sentimentos e escolhas. Quando o desencarne acontece de forma repentina ou por suicídio, é natural que haja confusão, sofrimento e arrependimento. Mas o Espiritismo é claro: essa dor não é eterna. Ela é uma etapa de aprendizado, envolta pelo amparo divino. As cartas psicografadas por Chico Xavier revelam que muitos espíritos, após a partida, procuram imediatamente os entes queridos, tentando transmitir a mensagem: eu ainda vivo, eu ainda amo, eu ainda espero por você. Esses testemunhos não nasceram da imaginação de quem sofria, mas de detalhes tão precisos que só podiam ter origem em uma vida que prosseguia além da morte. O reencontro é uma certeza, não uma ilusão. Emmanuel dizia que a morte não separa os que se amam em espírito. A lei divina, justa e amorosa, oferece sempre novos caminhos para que as almas retomem o aprendizado interrompido. O suicídio não é um ponto final, mas uma vírgula na trajetória da vida eterna. É um desvio doloroso, sim, mas que conduz a experiências de regeneração, reconciliação e reencontro futuro. E qual é a maior revelação? É que o amor é a ponte indestrutível entre os dois planos. Nem a morte, nem a dor, nem os erros conseguem apagar o vínculo que une corações verdadeiros. Esse amor continua vibrando, sustentando a alma desencarnada e fortalecendo os que permanecem na terra. Talvez você se pergunte: e o que eu faço agora com essa saudade? A resposta está em duas atitudes simples: oração e esperança. Quando você ora por quem partiu, envia vibrações reais de conforto. E quando escolhe ter esperança, abre espaço para reencontros futuros que, inevitavelmente, acontecerão no tempo de Deus. É por isso que tantas mães, pais, irmãos e amigos
encontram consolo nas palavras de Chico, porque elas lembram que ninguém está perdido, que nenhum gesto humano pode apagar a luz divina e que sempre haverá um amanhã em que lágrimas se transformarão em reencontros. Hoje, ao encerrar este estudo, quero que você guarde no coração 3 verdades. 1. A alma nunca morre. O corpo cessa, mas a vida prossegue. 2. O suicídio não é abandono eterno. É dor passageira, seguida de aprendizado e acolhimento. 3. O reencontro é inevitável. Mais cedo ou mais tarde, a vida nos reúne de novo, porque o amor é lei maior. Essas são as revelações espirituais que cumprem a promessa feita no início. Mostrar o que realmente acontece com a alma após o último suspiro. Não estamos condenados à separação definitiva. Estamos destinados ao reencontro e à evolução. Agora, quero te fazer um convite íntimo. Escreva "escutei", se já sentiu algo semelhante. Esse gesto simples não é apenas um comentário. É um testemunho que pode consolar outros corações que lerão suas palavras. E lembre-se, este vídeo é apenas um passo em uma jornada maior. No próximo encontro, vamos continuar a explorar o pilar da vida após a morte, trazendo ainda mais revelações sobre como a espiritualidade se manifesta em nossa vida diária. O amor é mais forte que a morte, e é nele que precisamos descansar a nossa fé. Ao longo desta travessia, caminhamos por perguntas profundas, tocamos em dores sensíveis e abrimos espaço para respostas que não apenas explicam, mas também consolam. Hoje vimos que o desencarne, mesmo quando envolve o suicídio ou circunstâncias traumáticas, não é o fim da história da alma. É uma passagem, uma etapa, um portal de aprendizado envolto pela misericórdia de Deus. Talvez seu coração ainda esteja pesado, talvez a saudade ainda doa como ferida aberta. Isso é natural. A dor da ausência não desaparece de um dia para o outro. Mas à luz da espiritualidade, descobrimos que a morte não é ruptura definitiva, e sim pausa no grande concerto da vida. Um silêncio momentâneo, seguido de novas notas que se reencontram no tempo certo. O Espiritismo nos recorda que a vida é uma escola contínua. Cada desencarne é uma forma de transferência de sala. A alma segue para outro espaço de aprendizado, enquanto nós, aqui, continuamos nossa lição. E como toda escola, haverá o momento da reunião, quando os que se separaram temporariamente se reencontrarão para seguir juntos em novos capítulos. Essa certeza é o bálsamo que sustenta a esperança. Pense no reencontro como uma aurora. A madrugada pode parecer longa, fria e solitária, mas o nascer do sol é inevitável. Assim é a vida espiritual. Cedo ou tarde, a luz da reunião brilha para todos os corações que se amam. Essa promessa não é fantasia, mas lei divina inscrita na própria essência da vida. E até que esse reencontro aconteça, o que podemos fazer? Podemos cultivar atitudes de fé e de amor. Cada oração é uma carta invisível enviada ao coração de quem partiu. Cada gesto de gratidão é uma flor depositada nos caminhos da alma desencarnada. Cada ato de paciência é um degrau que nos aproxima dos planos mais elevados. O bem que fazemos aqui se transforma em luz que alcança os dois lados da existência. Quero que você leve consigo, após este vídeo, uma prática simples. Reserve alguns minutos de silêncio ao final do dia. Feche os olhos, respire com calma e entregue sua saudade em forma de prece. Diga apenas: Senhor, cuida da alma que amo, que ela esteja em paz e que eu também aprenda a confiar em teus desígnios. Esse pequeno gesto será uma ponte de luz entre você e o ser amado, reforçando o vínculo eterno que nem a morte é capaz de apagar. Que não se esqueça, sua caminhada aqui também é preciosa. Cuidar de si mesmo, cultivar serenidade e buscar aprendizado diário é a melhor forma de honrar quem já partiu. Porque quando avançamos na vida com fé e coragem, enviamos mensagens silenciosas de esperança aos que nos observam do outro lado. Hoje encerramos este encontro com a certeza de que a vida continua, de que o amor é indestrutível e de que o reencontro é promessa divina. Se este vídeo trouxe consolo ao seu coração, permita que ele também chegue a outros que sofrem. Compartilhe, inscreva-se e continue caminhando conosco nessa jornada de esclarecimento e esperança. Porque no fim,
Todos nós estamos unidos pelo mesmo destino: a busca da luz, o reencontro com aqueles que amamos e a certeza de que a vida é eterna.